Teologia, a leitura da Bíblia, você tem dificuldade com isso? É algo que inculca sua mente e você não consegue compreender certas coisas? Se esse vídeo é para você, então fique nele, não saia. Mas antes, roda a vinheta. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Rodrigo, mais uma vez no Além do Óbvio, um podcast meu, seu, nosso, onde nós trabalhamos vários temas, nos aprofundamos além daquilo que normalmente é esperado. Mas antes da gente começar esse episódio, eu já te convido a se inscreva no canal, para você não ficar de fora de nada que acontece em torno dessa mesa. Ative os sininhos para que você receba todas as informações e compartilhe esse vídeo, porque com certeza ele pode abençoar a vida de alguém além da sua vida, ok? E hoje nós temos um convidado especial aqui, Pastor Silas, um grande escritor, um grande pastor, um grande mestre, e para nós é um prazer enorme ter o senhor com a gente. Seja muito bem-vindo. Se apresente, pastor, fique à vontade. Que alegria estar aqui com você. Eu fiquei surpreso já com o nome, né, desse projeto Além do Óbvio. Parabéns pelo nome, porque é impactante, né? Impactante. A gente tem que ser além daquilo que está no dito normal aí, né? Quer dizer, dar um passo além. Eu sou Silas Barbosa Dias, sou doutor em teologia, né? Tenho mestrado também pela Universidade de Genebra e um doutorado na Holanda. E o fato é que eu tenho trabalhado com teologia simplesmente há 45 anos, é isso. Olha só. O senhor começou a trabalhar com teologia, eu não tinha nem nascido. Eu não tinha nem nascido. Olha, realmente eu comecei a ser professor de teologia em 1984, então faz realmente mais de 40 anos, né? 41 anos. 41 anos. E isso como professor, né? Mas eu tenho estudado teologia faz 60, né? Quase 60 anos, né? Quer dizer, não 60 não, 55 por aí. Senão eu vou ficar meio velho aí. Mas eu comecei muito cedo, com 17 anos eu fui para uma, uma faculdade de teologia, aliás, para um instituto bíblico, e aí não parou mais, né? Sim. Então, até hoje tentando aprender. O senhor, eu falo que o senhor é uma referência para nós, sabe? De dedicação, de conhecimento. É sempre um prazer muito grande poder ouvi-lo, né? Nas palestras, nos cursos, né? No sermão. É sempre muito prazeroso. E o tema de hoje é um tema muito intrigante, né? Teologia para leigos. Hoje em dia a gente vive um momento onde quem está começando nessa vida nova, quem está tendo a oportunidade de nascer de novo nos dias de hoje, às vezes acabam ficando perdidos, porque é tanta gente falando tanta coisa, algumas teologias que talvez vai na contramão daquilo que a Bíblia nos diz. E aí a gente entra em outro porém, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de ler e entender a Bíblia, porque às vezes não há aquela compreensão que a Bíblia não é um livro só, mas é uma enciclopédia de livros, né? Então, às vezes, eu acho que eles esperam que você vai começar a leitura em Gênesis, vai ser uma história ligando a outra, ligando a outra, ligando a outra, fechando um arco, né? Mas como que o senhor enxerga hoje essa questão dos leigos que ainda não conseguem entrar na teologia de uma forma mais profunda? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar a ideia da teologia, né? Sim. Muita gente começa a achar que a teologia vai perder a fé. Tem gente que tem medo, né? Tá falando teologia aqui, alguns já falam, isso, não quero saber teologia. Então eu vou dizer primeiro o que é teologia. Teologia é paixão por Deus. Teologia é para quem ama a Deus.
Um dos pais da igreja dizia o seguinte: eu quero conhecer quem eu amo. Então, a primeira verdade é a seguinte: o que é teologia? A minha paixão por Deus seduz a minha razão, então eu quero aprender a teologia. Eu quero compreender quem eu creio. Quero compreender com mais profundidade a palavra. Alguém diz assim: não preciso de teologia. Ele está dizendo: eu não preciso de conhecer mais sobre Deus. É isso que ele está dizendo. Não, eu quero conhecer Deus. Então, isso é teologia. Ah, mas tem muita gente que está afastando de Deus por causa da teologia. Aí tem uma coisa: tem a má teologia e a boa teologia. Sim. Tem uma teologia que é racionalismo humano, tem uma teologia que é filosofia humana, tem uma teologia que é sabedoria humana, mas tem aquilo que é bíblico. Tem a teologia do ressuscitado no caminho de Emaús, que ele deu aula de teologia para aqueles dois e eles incendiaram o coração, né? Então, para mim, a verdadeira teologia, ela arde o coração. E se ela não arder o coração, é porque não tem nada a ver com o ressuscitado. Então, eu aprendi durante toda a minha vida que a verdadeira teologia ela deve nos tocar. O que é teologia? Vou falar de uma frase. Teologia é o falar de Deus, da presença de Deus e para a glória de Deus. Isso é para o leigo? Eu pergunto. É para todo mundo? Todo mundo que quer conhecer mais a Deus, que quer ser tocado pela vida de Deus, que ser tocado por esta luz que faz a gente compreender. Deixa eu falar uma outra frase. Teologia é fé, com os olhos abertos. Teologia é fé, com os olhos abertos. É uma razão que crê e uma fé que pensa. Então, eu gostei de você falar sobre teologia para todo mundo. Você tem uma coisa que eu gostaria de escrever ou fazer um curso sobre. Você ativou algo dentro de mim, assim, que é teologia ao alcance de todos. Uma vez eu li um livro, Português ao alcance de todos, não pode ser também teologia ao alcance de todos. Com certeza, né? Deveria, né? Uma linguagem que todo mundo entenda, né? Eu acho que é esse... compreender o drama, né? Acho que eu gosto de duas expressões que eu tenho lido muito ultimamente, é o drama das escrituras. Compreender o dramático, né? Essa sinfonia do coração de Deus, na Bíblia. E também conhecer o drama das doutrinas, como que elas se estabeleceram, né? As doutrinas ao redor do grande fator Cristo, né? Então essa grande realidade que eu acho que nós tínhamos que conversar mais. Todo mundo precisa disso, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Eu falo que a teologia entrou na minha vida, porque assim, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Eu tive esse privilégio. E estar dentro da igreja, né, congregando, participando das coisas desde muito pequeno, né? Mas, na ocasião, lá em Belo Horizonte, né, era uma igreja, uma congregação que ah, agia de algumas formas que, quando eu pegava a Bíblia e mesmo na minha ali falta de conhecimento, sabedoria, quando eu lia a Bíblia eu percebia que tinha algumas coisas lá que acontecia que não estava bem escrito na Bíblia daquele jeito. É, era uma congregação e eu comecei, aquilo começou a bater muito na minha cabeça, sabe, pastor? E, e logo na sequência a gente mudou para um outro bairro, né? Até uma cidade que ela da área, região metropolitana de Belo Horizonte, né? E começou a ficar difícil para a gente ir nessa igreja. Eu acabei indo para uma igreja batista e lá eu comecei a estudar teologia e eu comecei a entender e questionar muitas coisas. Porque na minha cabeça não fazia muito sentido alguns questionamentos aqui, sem falar placa de igreja, nem nada, mas que fulano de tal não pode fazer isso, a mulher não pode levantar, não pode fazer isso, não pode ensinar, o homem não pode agir dessa tal forma. E criava na minha mente um Deus tão distante,
um Deus tão, um Deus que estava ali para te castrar de toda a alegria, de todo o prazer que você poderia viver até mesmo dentro do reino dele. E na minha cabeça, isso não fazia nenhum sentido, né? Se, se Deus vem e entrega o seu filho para que a gente tenha vida, vida em abundância, que nossa alegria seja nele, por que que quando então eu entrava na casa dele e via umas pessoas com semblante tão triste? Parecia que as pessoas estavam sofrendo pelo fato de estarem ali. E foi assim que começou a minha busca pelo conhecimento de Deus, né? E não parou até hoje, graças a Deus, a gente continua estudando, né? Mas por causa dessa minha curiosidade e não aceitar, de certa forma, aquilo que tinha chegado até mim. Interessante, porque o que você está falando mostra algo que eu creio muito ser real, né? O coração humano tem uma sede por uma vida além daquilo que ele está vivendo, além do óbvio, né? E aí que entra a teologia. Hoje eu vi uma frase de um teólogo, achei incrível. Quando você pensa em teologia, tem que pensar no céu, na terra, no homem e no espírito humano, né? Então ele diz o seguinte: o céu existe por causa da terra, a terra foi criada por causa do homem e o ser humano foi criado para compreender o seu espírito. E o espírito do homem foi criado para Deus. Então você vê, céu, terra, homem, espírito, Deus. Deus. Então você fecha o círculo, né? Então, o ser humano foi criado para Deus. Pensa o seguinte: quando Deus foi criar os animais, ele falou com a terra. Quando ele foi criar as plantas, ele falou com a terra. Quando ele foi criar os peixes, ele falou com as águas. Quando ele foi criar as estrelas, ele falou com o firmamento. Mas quando ele foi criar o ser humano, ele falou com ele mesmo. Uma planta só funciona bem na terra. Um peixe só funciona bem na água. Uma estrela só funciona bem no firmamento. O ser humano só funciona bem Em Deus. em Deus. Isso é muito profundo. Sabe, quando você compreende isso, então o ser humano fora de Deus é um peixe fora d'água. É uma semente fora da terra e uma estrela errante fora do firmamento. Então, esse é o grande segredo. Quando a gente descobre isso, a gente descobre a fonte da vida. Então, para mim, essa é a grande verdade da teologia. Quanto mais eu descubro sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, mais eu me descubro, mais eu me encontro. Agostinho já dizia, Agostinho de Hipona, ele dizia: Deus é o endereço de mim mesmo. Deus é minha morada, minha habitação, minha pátria. Eu vou usar uma paráfrase, né? Ele é o endereço do meu coração. Quando eu o encontro, me encontro. Quer dizer, em Cristo eu me encontrei plenamente. Isso é para todo mundo, para todos que queiram se encontrar, né? Porque o ser humano, a própria Bíblia diz, se você está fora de Cristo, fora de Deus, a Bíblia chama de perdido. Ele está perdido de quem? Perdido dele mesmo. Dele mesmo. Né? Perdido dele mesmo. É interessante que na Bíblia tem algo surpreendente. Diz assim, que Jesus Cristo veio para buscar o que se havia perdido. Muita gente acha que ele falou quem se havia perdido. Ele não falou quem, ele falou o quê. Não quem, o quê. Por que o quê? O ser humano perdeu o que é a vida. O verdadeiro sentido de viver é o quê, né? Claro que ele salva também quem, mas o que é viver? O que é ser humano? O que é ser no planeta Terra? Isso se perdeu. E aí entra o Cristo vindo para buscar o que se perdeu, para nos devolver
para nós mesmos. Por isso, você falou aí desse toque da religião, né? O problema é que muitos transformaram a teologia em religião. E religião fica esse negócio pode, não pode. Mas se você me perguntasse o que é realmente o que o Evangelho nos faz, ele nos faz humanos outra vez. Plenamente humanos. E não completamente religiosos. Aliás, é perigoso o sujeito ser religioso e não ser humano. Sim, e interessante isso que o pastor está falando, que eu estava lendo um texto esses dias e o escritor ele falava algo interessante, que o que chocou o mundo não foi a divindade de Jesus, mas foi a sua humanidade. Foi plenamente humano. Plenamente humano. Tem um teólogo que tem uma frase assim, humano assim, só podia ser Deus mesmo. Tão humano que é divino. Então, a humanidade de Jesus, tem um teólogo chamado Ruben Alves que ele diz o seguinte, que muita gente quer ser Deus, né? O ser humano foi criado para ser um grande homem e quis ser um pequeno Deus e se tornou um pequeno homem. Mas Jesus quis ser, ele é Deus e ele quis ser humano. Eu quero ser humano. E ele veio a este mundo para ser humano, para nos ensinar de novo. Vem aqui, eu vou ensinar vocês a ser humano outra vez. Ser humano para Deus, humano para o próximo, humano para si mesmo e humano na própria criação. Essa é a chave da teologia. Então, a verdadeira teologia vai me fazer mais humano. Alguém diz, mais pecador? Não. Ser pecador não é ser humano. Ser pecador é ser desumano. Nós não fomos criados para ser pecador, fomos criados para ser humanos. O pecado nos desumanizou. Né? Roubou de nós quem nós deveríamos ser. E aí nós ficamos perdidos em nós mesmos e perdemos o endereço do nosso próprio coração. Então, o Evangelho ele vem ao nosso encontro para nos resgatar, nos renovar, nos transformar, nos redirecionar e nos fazer reinar na vida outra vez. Né? Isso é chamado resgate. Sim. É isso. Eu acho que você pode viver isso. E vale a pena. De todas essas ideias que o mundo tem de Cristo, eu fico pensando quantas ideias que o povo tem e o mundo cria a respeito de quem seria Cristo e acaba perdendo o real sentido de quem ele é, né? O que ele nos ensinou, que foi ser humano, né? E o povo fica, de repente, numa luta pela perfeição, né? Numa luta querendo provar, por exemplo, que eu sou mais santo que o senhor é mais santo que o outro é mais santo que o outro, e esquece do pequeno detalhe da humanidade, do cuidar uns dos outros, né? Porque se a gente vai analisar lá, quando Jesus disse, né? Eu tive fome e não me desse de comer, eu tive sede, não me desse de beber. Né? Estava preso, não foste me visitar, estava nu, não me vestiste. A gente começa a analisar bem, a gente está vendo que o ego, na verdade, do ser humano, muitas vezes está voltado para ele mesmo, mas ele esquece que em Cristo nós somos servos uns dos outros. Né? Aquele que quer ser maior, que seja o menor, que sirva. Né? E o servir, eu vejo que é o servir de servir mesmo e o servir de estar apto a ajudar, apto a, a compartilhar tudo aquilo que nós sabemos. Né? Interessante essa palavra uns aos outros, né?
Você está falando e estou aqui voando na mente, que é uma das expressões mais fortes na Bíblia, hein? Uns aos outros. Uns aos outros. Amai uns aos outros, orai uns pelos outros, Suportar uns aos outros. perdoai uns aos outros, suportai uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Dá para fazer uma série de afirmações uns aos outros, né? E tem um filósofo que diz o seguinte, que o outro, aliás, o tu, é o parteiro do eu. Sem o tu não existe o eu. Sem o tu, você vira um isto. Quando eu vejo o outro como tu, é que eu me encontro. Então nós temos uma sociedade que está morrendo no seu verdadeiro eu, porque acaba se tornando uma sociedade de istos. O outro é visto como objeto, como isto. O outro é visto como paisagem. E o outro não é visto como alguém. E é aí que entra o evangelho, né? Jesus disse, você não me viu, porque você não viu o outro. Então você não me viu. Você não me encontrou. Você não me visitou. Você não me vestiu. Você não me alimentou. Porque você viveu uma religião sem o outro. Mas sem o outro, não tem nada comigo. Há tanto que ele diz assim, não vos conheço, porque você nunca se encontrou comigo. Afastai-vos de mim, porque eu não sei quem você é. Porque se você viveu uma religião sem o outro, você viveu sem mim, porque eu sou o outro. É isso que ele está dizendo. Sim. Eu chamo isso, Rodrigo, né? Rodrigo. Isso. Eu chamo isso da religião de Caim. A religião de Caim é sem o outro. Cadê teu irmão? Porventura eu sou guardador do meu irmão? O que eu tenho a ver com o outro? É a religião de Caim. A religião de Caim, diz um filósofo, é a religião que destrói o mundo, porque ela não tem o outro. O outro é visto como amargura invejosa. E Tiago fala isso lá, no livro de Tiago, a Epístola de Tiago diz assim, que ele tem uma frase sobre a sabedoria terrena, ela é carregada de a inveja amargurada. Olha que forte. Inveja, além de ser inveja, é amargurada. Porque ele é o pecado de Caim, inveja amargurada. Então, a inveja amargurada. Em vez de celebrar a vida e convidar o outro, ele tem que excluir o outro para achar que Deus está com ele. Né? Ele quer um Deus sem o outro. Aí Jesus diz, o Deus sem o outro não tem parte comigo. Eu não conheço. Então eu penso que essa visão que abraça tem a ver muito com um livro que um teólogo atual chamado Miroslav Volf escreveu, chamado Exclusão e Abraço. Então, nós vivemos um mundo da exclusão, mas o evangelho vem como o abraço. O abraço que é como o pai do filho pródigo, né, que vem e abraça. O outro exclui, mas o pai abraça. Então, o filho pródigo mais velho, né, que está em casa, eu chamo ele de o pródigo mais velho, um teólogo italiano chamou ele de o coveiro da alegria. Então, ele é o que exclui o outro. No final, ele exclui o pai, ele quer excluir Deus, né? Jesus está mostrando isso. Nem de Deus ele precisa. Mas o pai abraça o que foi e quer abraçar também o que ficou. Porque o evangelho é o evangelho do abraço. E o interessante nessa passagem, né, nessa parábola, é que quem está dentro
teoricamente, com o pai, está com o pai, mas está, de repente, tão perdido ou mais perdido Tá do que mais longe, saiu, né? Tá mais... mais longe. Porque aí o pai vai falar: você está comigo, o que é meu é seu. Você não precisa me pedir para matar um boi aí para os seus amigos, não precisa, porque você já tem parte comigo. E às vezes está dentro e não usufrui de tudo aquilo que Deus coloca à disposição, né? Interessante, um foi embora indo e outro foi embora ficando, né? Os dois foram embora, né? Porque estavam longe do pai, né? E é interessante que o que estava longe voltou com mais facilidade do que o que estava dentro. É porque o que estava dentro ainda questionou a Né? atitude do pai em abraçar o que estava fora. Ele estava dentro e tinha uma muralha, né? Uhum. Bem isso. Interessante, Cristo quer mostrar justamente isso para nós, quer dizer, o cuidado que você tem de não viver uma realidade vital com o irmão e com o próximo, onde você está. Então nós precisamos ser alcançados também pelo Pai, porque só alcançado pelo Pai que eu tenho um lugar para o irmão. Entra na festa do Pai, porque na festa do Pai você encontra o irmão. Quem não encontra o irmão é porque não entrou na festa do Pai. E pior, né? Ele está sem amigos também, porque está reclamando que nem um cabrito ele tem. E o pai diz: espera um pouco, você está preocupado com o cabrito e tudo que eu tenho é seu? Uhum. Você você tem uma riqueza de possibilidade, está vivendo fora dela. Então, isso é muito forte para nós, porque Jesus está falando isso para os fariseus, está falando isso para os religiosos. Jesus está dizendo, porque essa mensagem ele não prega para pecadores que abandonaram a fé, alguma coisa, ele prega para os religiosos que estão, o público dele são os religiosos, está deixando para eles uma coisa: vocês estão parecendo esse cara aqui. Aí entra uma coisa maravilhosa. Jesus está dizendo: eu sou também o irmão mais velho. Só que eu sou o irmão mais velho que foi lá buscar o mais novo. Ele veio para buscar o que estava perdido, né? E também aí no caso quem estava perdido, né? Uhum. E ele veio buscar. Então, e é interessante, veio buscar e o outro não tinha direito nenhum. Mas ele pegou, deu a riqueza dele para o irmão Sim. que estava perdido. E é isso que Jesus Cristo fez para agradar o Pai. Ele não apenas está na festa, ele é a causa da festa. A festa é por ele, né? É para ele, né? No final ele diz, vai ter um cordeiro, ele diz: eu sou o próprio cordeiro. Dele, por ele e para ele. Eu sou o próprio cordeiro. Pode colocar o meu anel, a minha sandália e a minha roupa. Tudo que eu tenho é dele. Ele não tem direito nenhum. Porque ele não tinha mais direito de nada. Para o pai pegar, ele tinha que pegar do outro. Uhum. Mas Jesus é o irmão mais velho que diz: pode ir, pai, tudo que é meu é dele. Uhum. E essa é a grande mensagem que ele está pregando para quem? Para os religiosos. Por isso que a teologia é bonita. A Sim. Bíblia é bonita. Ela é, para mim, apaixonante. E quando você mergulha na palavra, ela parece que o Billy Graham diz, é como se uma fogueira incendiasse nas minhas mãos. Ele diz: quando eu abro a Bíblia, eu sinto labaredas de fogo nas minhas mãos. É algo vivo. E eu vejo assim a Bíblia hoje, cada vez mais. Né? Eu estava até conversando com o Zé, né? E do pastor Zé, a gente falando que a questão da Bíblia é aquele livro que você adquire e você tem o privilégio do autor vir junto. É. E ele não só vem junto, mas ele vem junto e disposto a
todo momento, a toda hora que você precisar e assim quiser, ele vai te explicar detalhadamente cada texto, cada trecho, de uma forma tão intensa que ele pode te trazer várias reflexões sobre o mesmo texto em vários momentos diferentes da nossa vida. Ele ensinará toda a verdade, Toda a verdade. toda a verdade. Eu acho que essa é uma grande afirmação, né? É o único livro que você compra e o autor vem junto. E o autor vem junto. O autor vem junto. E ele nos ensina. É por isso que a Bíblia é viva, né? Para mim, a Bíblia é uma leitura. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quer dizer, ela produz resultado. Você pega o mesmo texto e cada vez de novo ele se torna vital, vivo. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu gosto de dar esse exemplo que está bem vivo agora esses dias para mim. Todo mundo já ouviu falar do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu aprendi o Salmo 23 com 5 anos. Minha mãe me ensinou e eu decorei o Salmo 23 com 5 anos. Vai ser uma fabuloso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho durante toda a minha vida vi Salmos 23. Mas esses dias eu vi algo que eu não tinha visto antes. Por quê? Porque ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma. Ele me leva às árvores de descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Interessante, ele me leva, ele me faz. De repente, o salmista para e diz assim, no versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Interessante que até no versículo 3 ele diz que Deus me leva, Deus me dá, Deus é meu pastor, ele me conduz, ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Só que tem um momento que não é ele que me conduz, é eu que ando. Porque ele estava se colocando como ovelha. Tem hora que eu posso fazer algo que não foi Deus que fez. Que eu ande, aí é ele. Mas mesmo assim, Deus não desiste E continua andando comigo. de mim. Mesmo que a ovelha está andando onde não deve andar. O salmista diz, tu estás comigo. Aí entra, tua vara e teu cajado me consolam. Ele me puxa de volta, porque ele não desiste de me amar. Você não é perfeito, mas Deus é perfeito. Ele é fiel. Ainda que eu ande, ele me puxa de volta. Eu não tinha percebido isso, sabe? Esse dado. E tinha percebido outra coisa. Até o versículo 3, ele está falando sobre ele. Né? Ele é o meu pastor. É como se eu estivesse dando uma teologia falando sobre Deus. Sim. Mas tem um momento que ele para de falar sobre Deus e começa a falar com Deus e diz, tu estás comigo. O vara e teu cajado me consolam. O Senhor prepara uma mesa perante mim. Então, teologia não é só falar sobre Deus, mas é também falar com Deus. Tu estás comigo. O Senhor me consola. O Senhor prepara uma mesa. O Senhor me unge a cabeça com óleo. O Senhor me faz transbordar. Aí tem o resultado disso. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O meu destino em Deus já está garantido. Eu tenho um futuro novo. E aí ele profetiza, né? Habitarei na casa do Senhor para sempre. Então ele vai falar de provisão total, descanso total, refrigério total, coragem total, unção total
e salvação total. Eu digo que ali tem os totais de Deus. Sim. Se você ler com muita atenção, você encontra 10 totais. Mas o maior total é salvação total. Em toda a sua plenitude, né? Toda a sua plenitude. Porque habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele é o Salvador pleno. Ah, Você sabe que isso é tão incrível, né? Eu vou contar uma história. Meu avô faleceu com 82 anos e ele faleceu em casa, no colo de um dos meus primos, com a mãe que estava ali, e ele estava dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a última frase dele foi: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Respirou e morreu. olha que profundo. Só que coisa histórica, né? Pô, assim, coisa bonita, né? Então, quando eu falo esse salmo, eu me lembro dessa história. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E foi. Uhum. Então, esse é o desafio para cada um dos nossos participantes aqui, ouvintes, né? Sim, sim. Ah, das viagens que o pastor já fez, teve algum lugar assim que ah, o ato de levar o evangelho de uma forma simples, de fácil acesso, tenha sido um desafio muito grande? Eu tenho muitas histórias, viu, Rodrigo? Muitas histórias, mas eu vou te falar uma que eu poderia pegar uma lá na Suíça, pegar uma lá no Paraguai, pegar uma lá nos Andes do Peru, né? Eu, eu tenho estado, talvez, por mais de 35 países, né? Falando e pregando. Mas tem uma história que me chama muita atenção quando eu fui a uns índios, os índios Tobas, lá no Paraguai. Por que que foi muito diferente? Porque eu tive que... eles não falam Guarani. Né? E o pessoal que falava Guarani, nem todos entendiam o espanhol. E os que falavam espanhol não entendiam português. E eu tive que pregar em português. Foi traduzido para o Guarani. Ainda bem que ele sabia o Guarani. Entendia português, entendia Guarani. E Guarani ele passava para os Tobas. Então, primeira vez que eu preguei com 2 traduções chegando para chegar a mensagem. Sim, Vocês imaginam, fala uma frase, esse aqui fala, e daí o outro que tem que falar. sim. Ele não sabe a língua, então tem que ser alguém que fala Guarani. Ele não entende português nem espanhol, só entende Guarani, e só entende os Tobas. E ele só entende português e o Guarani. Então ele passava para o Guarani, eu falava em português, ele passava para o Guarani e não passava pelo espanhol, passava direto para o Guarani e passava para os Tobas. Deu um pouco de problema que tinha gente que não sabia Guarani, só sabia espanhol e aí não entendia português. Mas foi um dos cultos mais incríveis que eu tive. No meio dos índios, no meio das ocas indígenas. E eu vi o evangelho chegando naqueles corações. Eles tinham lágrimas quando eles falavam de Cristo. Eles participaram da ceia. Quando eu dei a ceia, eu vi que as lágrimas caíam em cima do prato. Eu nunca tinha visto alguém com tanta intimidade com o significado de Cristo para a vida, como aqueles índios. Todos vestidos como índios. O evangelho chegando ali de uma forma incrível. Eu fico imaginando uma cena parecida com que Jesus fala para Zaqueu, né? E hoje veio salvação nesta casa. Ele veio salvação nessa casa. Então é muito impressionante essas histórias. Essas histórias me marcaram muito
E eu vi o evangelho mais forte num lugar desse do que nas maiores catedrais do mundo. O evangelho chegou ali com uma presença de Cristo sem igual. Sem igual. Sim. Então, são experiências que nessa caminhada a gente foi obtendo, né? E eu vi, assim, o evangelho alcançando vidas em vários lugares e vários países do mundo. Então, é simplesmente fenomenal. Sim. O senhor percebeu dos países assim que o senhor passou, algum lugar que o senhor percebeu assim que há uma dificuldade muito grande para o entendimento do evangelho devido às culturas ou às outras coisas que eles costumam acreditar, assim? Porque, por exemplo, por mais que aqui no Brasil a gente tenha um país, por mais que é denominado cristão, mas ah, a gente às vezes encontra alguns obstáculos, mas partindo do princípio que somos um país cristão, subentende-se que todo mundo, uma hora ou outra, já ouviu falar de um tal Jesus, né? E por mais que, digamos que agora está crescendo aí essa vertente agora de cristão ou protestante não praticante, né? Que aí já é tema para outra conversa, não sei, mas algum país assim que o senhor passou que o entendimento do evangelho eh, sofre algum tipo de preconceito devido à cultura que eles vivem. Meu, teve esse fato aí da tribo indígena, né, que o senhor conseguiu perceber Deus chegando de uma forma tão sublime, tão simples, e as pessoas encontrando essa verdade, né, que fizesse com que elas chorassem ali sobre a ceia, mas algum país assim que o senhor entendeu, o senhor pensou, realmente aqui é desafiador. Tem vários, viu? Mas eu vou chamar atenção para um que me chamou muito a atenção, foi a Suíça. Por quê? Porque se eu estou pregando justificação pela fé, eles sabem que é isso que estudam na escola. Falo sobre o evangelho, isso estudam na escola. Eles nasceram com toda a estrutura da reforma e Jesus morreu por você, para justificar, redenção, eles sabem tudo isso. E eu achava interessante que eu fazia apelo, só vinha brasileiro na frente, nunca vinha suíço. Falei, por que a mensagem não atinge eles? Aí foi que eu percebi algo, era preciso pregar algo que tocasse o coração deles. E foi daí que eu comecei a falar sobre necessário vos é nascer de novo. Não importa você saber toda a sua doutrina, se você não nasce de novo. Aí foi a mensagem de Nicodemos, né? Uhum. Você está muito bom, você está ótimo em tudo, você sabe tudo, tem toda a teologia na sua cabeça, só tem um probleminha. É necessário nascer de novo. Aí que ele pirou. E ele era um teólogo, mas não era nascido de novo. E foi daí que eu falei sobre essa nova natureza de fazer parte de uma nova vida, que tudo que você sabe, se você não, isso não chega à sua vida, você não se torna uma natureza nova. Aí pela primeira vez eu vi fazer um apelo, eu vi os suíços indo à frente. Eu quero essa nova natureza porque eu sinto que eu tenho tudo na minha cabeça, mas não tenho nada na minha vida. Isso abriu muito meus olhos para mim por Brasil, porque muita gente está com. Hoje nós estamos tendo uma cultura protestante, mas eu não vejo transformação de vida como deveria. Então está na hora de nós pregarmos essa nova natureza, fazer parte da nova natureza. Nós estamos tendo muito gente melhorada, E não transformada, né? não transformada. Então você tem
Eu digo o seguinte: tem uma árvore do bem e do mal, então todo mundo está conseguindo, não, vamos praticar o bem, vamos ficar com a árvore do bem. Mas está na árvore errada ainda, do bem e do mal também. É bom, né? É melhor o bem do que o mal. Mas o evangelho é outra árvore, a árvore da vida, que é Cristo. É transformação, é regeneração, é novo nascimento, é ser gerado outra vez. Penso que é aí que está a chave. E isso eu percebi. Outros lugares eu senti também muito ateísmo, né? Por exemplo, em Portugal eu fui dar aula de psicanálise e de psicoterapia. Então achei muito ateísmo. Principalmente na hora que eu quero falar de alguma coisa ligada a um trabalho que eu gosto de falar, que é terapêutico. Nós precisamos disso, foi muito difícil. Eles não conseguem compreender o espiritual. Foi um dos lugares mais secos que eu vi, áridos, até mais do que na Suíça, né? Porque a Suíça ainda tinha a categoria do evangelho. E as pessoas ainda têm perguntas sobre Deus de uma forma infantil. E acham que ser cultura é dizer que é ateu, por exemplo. É uma bobagem, né? Então, eu senti em alguns lugares na Europa, assim, Na Europa, né? lugares muito frios, né? Muito frios. Essa teopsicanálise é um negócio também que é muito intenso e muito profundo isso. É bem profundo. Porque a psicanálise, ela entrou na minha vida. Primeiro eu fiz a teologia e depois eu fiz a psicanálise. A psicanálise entrou na minha vida também por um questionamento meu, de eu ver pessoas que para mim aquilo não eram situações espirituais, que eu percebia que algumas pessoas morriam espiritualmente, porque morriam psicologicamente, emocionalmente, porque muitas vezes as comunidades tratavam aquilo como espiritual e vice-versa. Várias pessoas com problemas espirituais e às vezes sendo tratadas, não, isso aqui é uma questão psicológica. E essa falta de entendimento destruiu muita gente, né? E não tem como, não tem como desvencilhar uma da outra totalmente, porque elas caminham juntas. Eu acho que eu sempre digo o seguinte: eu fiz psicanálise numa época que parece que era um sacrilégio fazer psicanálise na década de 70, você imagina, faz tempinho. Faz 50 anos já, só isso. Não é? Vai completar que eu recebi meu diploma 50 anos atrás. E naquela época parece que era um pecado fazer psicanálise, era um absurdo. Ainda mais cristão, né? Então, mas eu vou dizer, o maravilhoso de tudo que a psicanálise, uma vez uma psicóloga falou, mas você fez psicanálise e continua pastor, continua cristão? Ele disse, ué, a psicanálise foi uma bênção na minha vida que me libertou da religião, mas me levou mais para dentro de Cristo, né? Porque daí eu compreendi que o plano de Deus era me curar plenamente, né? Curar eu de mim mesmo. E eu vejo com isso eu vou dar uma explicação que é até a psicoterapia para todo mundo que estiver me ouvindo. A ideia é o seguinte: você lembra que aquela mulher, ela perdeu uma dracma perdida. Tinha 10, perdeu uma. E ela varreu, pegou uma vassoura, acendeu a lâmpada e foi atrás da dracma perdida até que encontrou. E fez uma festa. Quem contou isso foi Jesus, né? Eu uso essa parábola para vocês entenderem o que é teopsicoterapia. Eu diria o seguinte: aquela mulher precisava da vassoura, precisava de uma lâmpada, e a lâmpada precisava de azeite. Então nós precisamos do Espírito Santo, precisamos da lâmpada da palavra, nós precisamos da vassoura. Tem muita gente que quer a lâmpada, o óleo
mas não tem a vassoura. Aí a psicologia tem a vassoura, mas falta a lâmpada. Uhum. A psicanálise tem a vassoura, mas falta a lâmpada. Então eu vejo que a psicanálise é uma vassoura, a psicologia é uma vassoura, a gestalterapia é uma vassoura, a análise transacional é uma vassoura. Freud achou várias vassouras, mas eu preciso da lâmpada. Aí que entra o teoterapêutico, eu preciso da lâmpada. Ah, mas qual vassoura você acha? Olha, acha muita coisa, mas se eu tiver a lâmpada é mais fácil. Você consegue enxergar com mais clareza, né? Consegue enxergar com mais clareza. Os insights vêm de uma forma mais fácil. Então, a minha visão aí que eu criei um projeto chamado TEL Psicoterapia, né, para as pessoas entenderem. E quem me alertou isso foi um psicólogo muito famoso chamado Albert Ellis. Aliás, Harold Ellis, que veio para o Brasil falar sobre psicoteologia, sobre a graça terapêutica de Deus, né? Isso foi me abrindo a mente para trabalhar essa ideia. E, ultimamente, um dos cursos que eu montei recentemente para a universidade foi um pastor na casa de Freud. O maior amigo de Freud, que ele nunca teve problema, era um pastor, né, chamado Oscar Pfister. Ele teve problema com quase todos os amigos, menos com esse pastor. Foi fiel até o final, uma amizade inquebrantável. E Freud chamava ele de homem de Deus, nas cartas, né? A gente tem essas cartas, né? Então quem acha aí que está totalmente uma coisa contra a outra, é porque não estudou ainda Pfister, não estudou essas grandes coisas. Eu tenho um livro, Rodrigo, que eu preciso ainda trabalhar, a gente pode marcar com você, a gente voltar para falar sobre isso. Sim, opa. É um livro de psicanálise de Pfister que eu consegui agora nos Estados Unidos, 500 páginas, foi reeditado nos Estados Unidos, mas já está esgotado, mas eu consegui um volume. Ele fala sobre o cristianismo e a angústia, é o tema. Sim. O subtítulo é a higienização da religião. Como que a psicanálise pode higienizar a religião? Eu vejo no Brasil uma necessidade muito grande de higienizar. Muita gente está perdendo Deus, e ele fala lá, a maioria está perdido Deus na religião. Perdido Cristo na religião. Aí ele diz que nós precisamos da psicanálise para reencontrar o Deus que nós perdemos. Olha que negócio sério. As pessoas perdem o caminho com a bússola na mão, não é? Então, o tempo que tomar cuidado com aquilo que está nos atrapalhando ser cristão de fato. Uma coisa que eu tenho percebido muito, quando eu falo percebido, não é só na comunidade, na igreja onde eu estou inserido, mas todos os lugares que eu já passei, as pessoas elas têm um prazer de encher a boca, não sei se isso reforça o ego delas. Ah, porque eu estou aqui há tantos anos, e há tantos anos a gente faz assim. Tem tantos anos que é feito assim. Ah, porque as pessoas não falam mais eu sou cristão. Ah, porque eu sou batista. Ah, porque eu sou presbiteriano. Ah, eu sou assembleiano. E as pessoas acabam não percebendo que elas estão se perdendo, né? E ainda com o ego inflado por acreditar que o fato delas estarem dentro desse contexto há muitos anos dão para elas o passaporte, o carimbo passaporte delas para elas terem livre acesso a Deus, ao reino de Deus, como se tivesse a coisa mais certa possível. Eu ouvi isso recentemente agora, né?
Ah, porque a minha família está nesse lugar tem muitos anos. Ok, mas se vocês não mudarem a mentalidade, é como se tivesse chegado ontem, né? Aquela coisa que o pastor falou agora, se perdem dentro. Uma vez eu vi uma frase muito forte: tem muita gente perdendo Deus na obra de Deus. Então, porque perde a comunhão, perde a intimidade, né? Esse é o problema. Então, eu vejo que muitas vezes muitas igrejas estão se tornando associação religiosa, clube religioso, e não um organismo vivo de Cristo. Então, nós temos que permanentemente sermos curados de nós mesmos, porque senão a gente começa a, a falsear, né, a fé, perdendo a essência do Evangelho. É, há uns 6 meses atrás, eu tive, ah, eu tive um encontro comigo mesmo. E foi muito assustador, né? Porque eu percebi que muitas coisas da minha vida relacionadas à igreja tinha entrado no modo automático. Piloto automático. E entrou no piloto automático, né? E aí eu estava fazendo tanta coisa ou na música, coral, ou dando aula, né? E participando de várias ao mesmo tempo. E um dia, de madrugada, eu acordei e eu comecei, na hora que eu acordei, comecei a pensar, isso eram umas 3 e pouca da manhã, eu comecei a perder o sono pensando em trabalhos que eu tinha que fazer dentro do ministério que eu ocupava na igreja. E é como se eu tivesse ouvido uma voz assim, uma impressão, um sentimento, aí você, aquilo que você entende, ah, se tirar todo o seu trabalho dentro da igreja, das suas mãos, o que sobra de Deus na sua vida? E aí eu lembro que no momento eu cheguei, foi essa mesma semana, eu procurei o pastor Zé e falei assim, Zé, eu, Rodrigo, preciso urgentemente me afastar de todas as coisas para eu me reconectar com Deus. É questão de raiz, né? Sim. Eu preciso me afastar de tudo. Ele perguntou, Rodrigo, mas o que está acontecendo? Eu falei assim, olha, eu, Rodrigo, eu preciso me reconectar com Deus. Que eu estou me perdendo no caminho, né? Aquela compreensão, eu falei assim, opa, existe um grande risco de eu me perder no caminho e ao mesmo tempo eu comecei a perceber que tinham várias pessoas na mesma situação, só que a gente vê uma outra situação, porque as pessoas não reconhecem isso, né? O medo de demonstrar fraqueza. Gente, nós somos fracos, nós somos falhos. Não tem nada de errado em reconhecer, na verdade, a gente se torna forte quando nós reconhecemos o quão fracos somos, né? Aí eu já falei, Rodrigo, aí, sabe aquela coisa de poder sentar, ser ministrado, sentar, poder ouvir, poder sentir, sabe? Poder ser abraçado, né? Como que nós precisamos disso? E se nós começamos a mecanizar todo o processo, achar que nós precisamos fazer, acontecer e envolver, é claro que nós precisamos nos envolver, mas nós precisamos ter muito cuidado para que isso não nos afaste do que realmente deveria nos aproximar. Eu vou te falar uma coisa. Você está entrando num assunto que parece que é um outro tema que a gente podia um dia trabalhar, que é o grande tema da intimidade com Deus, né? Eu tenho sido movido muito nessa direção, principalmente nos últimos anos. E eu quero até criar cursos nessa área, porque é uma forma de poder ajudar as pessoas a sair desse modelo automático, desse piloto automático da religião. Eu diria que é um piloto automático da alma humana. Quando eu digo da alma humana, é do psicologismo humano, que vai criando certos paradigmas e as pessoas perdem a essência, a raiz, perdem o evangelho, perdem Deus na obra de Deus. Essa é uma grande verdade. E Paulo escreveu assim: a Deus a quem eu sirvo no meu espírito.
Isso sempre me marcou muito. Por que que Paulo disse: "Sirvo a Deus no meu espírito"? Ele vai falar depois do corpo, da sua mente, mas tem um momento que ele fala assim: "Sirvo a Deus no meu espírito", quer dizer, no meu mais profundo ser, eu sirvo Deus, né. E muita gente está perdendo isso, perdendo, esse viver Deus no seu próprio espírito mais profundo. Esse conectar-se com Deus, esse descansar em Deus, esse depender de Deus, né. Esse é um ponto maravilhoso. Interessante, vou voltar naquele negócio que você falou de tem que tirar as coisas, né, eu me lembrei, uma vez eu escrevi um texto sobre isso, crente cebola, né. Um artigo naquela época que tinha escola dominical e você fazia o boletim, eu falei assim: "Crente cebola". E foi engraçado porque, eu lembro de um cara que falou o seguinte, ele foi tirando a casca dele, todos os diplomas que ele tinha, aí quando não sobrou nada, então a cebola no centro, a cebola é vazia, só tem casca. Olha que interessante. Eu chamava de crente cebola, ele está cheio de casca, se você tirar todas as cascas que sobra lá no fundo, nada. Então você é uma cebola. Nós precisamos redescobrir esse cristão que marca a presença e tem vida no seu interior, vida no seu espírito. Paulo disse: "Eu sirvo a Deus no meu espírito". Aí sim você pode ter as cascas, porque há algo dentro. Mas você imaginou, se tirar todas as suas cascas, quem é você? Se for cebola, nada. Nada, né. Então, qual é a sua estrutura mais profunda, né? O que está, a Bíblia diz que o justo ele será como árvore plantada junto à corrente de águas. Então, aquilo que você não vê, porque você está vendo tudo, mas aquilo que você não vê é onde está a realidade da sua vida. Se tirar tudo aqui de cima, o que que sobra? Nada. Então não tem raiz. Uma vez eu vi um desenho de uma árvore que a a raiz, em vez de descer, eu queria até que ver se alguém conseguia criar isso um dia para mim, sabe. Ela começou a dar volta no tronco. Falei: "Isso daí é a vida de muitos cristãos, muitos crentes da igreja. A raiz dele está nele, não nos rios da graça". Aí qualquer tempestade derruba a árvore. Derruba. Não precisa nem da tempestade. De repente, ele mesmo derruba ele mesmo. Um galho que vai mais para um lado que não deveria ir. Pronto, é suficiente, porque ele não tem raiz. Não Eu tem estou caindo, espera um pouco. Onde está a sua raiz? Em você? Na religião? Olha que metáfora incrível. Não é nem, É além do óbvio. além do óbvio, não é nem a casa firmada na areia, né? É. Então, Casa sem firmamento nenhum. essas metáforas elas me ajudam muito a pensar o evangelho e me fazer apaixonar pelo fator teologia ao alcance de todos. Sim. A conversa ela vai aprofundando, vai se aprofundando, né? E o mais interessante é que às vezes você que nos ouve pode pensar assim: ah, Rodrigo, mas o que tudo isso tem a ver com a teologia no alcance de todos, ou a teologia para leigos? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver, porque quando nós passamos a compreender todos esses processos, toda essa ligação que a teologia, Deus, o homem, uns aos outros, a terra, está tudo ligado entre si, nós percebemos que nós somos totalmente carentes de tudo isso, né? Que nós somos totalmente dependentes de algo que transcende, né? Por isso que eu criei uma ideia de um curso chamado Academia Teológica, que eu proponho a ideia de uma teologia viva. Eu com 2 professores, não é um curso
diploma. Sim, A gente indica todos, tem muitos bons cursos aí para você ter um certificado. Esse é para quem quer caminhar mais fundo. sim. É só pegar lá meu nome, silasbarbosadias.org, que vai achar esse curso de Academia Teológica. A gente mergulha na espiritualidade, na teologia viva, no Novo Testamento e no Antigo Testamento. São trilhas que a gente vai fazendo. Tem muita coisa gravada, mas tem sido uma paixão para mim de derramar o coração teológico, porque se eu estudei 50 anos, eu quero agora, como que eu faço para isso ser mais vital para as pessoas? Sim. Eu tenho uma frase que o meu amigo Dr. Augusto Cury falava: a gente tem que democratizar o conhecimento. Eu vou dizer, nós temos que democratizar a teologia. Aquilo que é mais complicado, fazer ela ficar muito simples e as pessoas falam, puxa, uau, é isso que eu estou querendo. Vamos por aqui. Sim, sim. E eu acho muito lindo esse pensamento que o pastor tem, de colocar à disposição do reino todo o conhecimento, né? E isso vai bem lá quando a Bíblia vai falar das ovelhas gordas, né? Tem aquelas pessoas que vão se gabando de conhecer muita coisa, mas não distribui, não compartilha nada, né? E o mais importante nessa vida o não é a herança que nós deixamos, mas sim o legado. O legado. A herança, a traça vai comer, o fogo vai consumir tudo, as pessoas vão terminar com tudo, de repente, com 6 meses, acaba com tudo. Agora, o legado, isso permanece. O legado, ele cria raízes, o legado, ele cria discípulos, o legado, ele gera exemplos que permanecem durante muito tempo. Bênção multiplicada. Bem, bênção compartilhada é Bênção multiplicada. bênção multiplicada. Alguém diria o seguinte: milagre compartilhado é bênção multiplicada. Né? Agora, bênção retida, o testemunho retido é bênção perdida. Então, quando você retém, conhecimento retido é conhecimento perdido. Conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. É por isso que a gente está aqui, né? Sim, é, isso é muito edificante. Muito. Alegria compartilhada é alegria multiplicada. O senhor falou do site Silas Barbosa Dias. .org .org. ou .com vai chegar em mim. E tem Chegar. bastante coisa. Então, todo o material, os cursos do senhor estão todos lá. Eu criei um curso de formação em psicanálise e teoterapia, né? Sim. Tem uma, inclusive, ligada com a universidade para a pessoa ganhar um certificado, até um MBA, né, na área. Sim. Mas também eu tenho, assim, paralelo, vários outros cursos para ajudar as pessoas a formarem, mas principalmente eu gosto muito desse de teologia viva, de teologia que eu chamo de academia teológica, né? Para as pessoas aprofundarem mais a vida prática, uma vida cristã genuína. E a gente não para de produzir. Tudo isso já está... aquilo que você falou, é deixar um legado para a próxima geração. Sim. Porque eu acredito que Deus fará uma coisa muito grande nesse mundo nos próximos anos. E oro muito para que Deus produza uma igreja viva. Hoje eu vi uma expressão que eu gostei muito. A Bíblia diz que Jesus está formando uma igreja sem ruga e sem mácula. Então, ela não pode ser velha, tem que ser rejuvenescida. E a palavra de Deus, uma boa teologia, rejuvenesce. Rejuvenesce e embeleza a igreja, né? Sem ruga e sem mácula. Então, eu creio que nós podemos ter algo... Eu tenho uma experiência muito mais otimista do que negativa, que as coisas não vão piorar, mas há esperança.
Há muita gente buscando conhecimento, muita gente. Sim. Eu tenho muitos alunos, gente está apaixonado por algo novo, está buscando algo novo e está recebendo algo novo. Alguém fala: "Está tudo ruim", você está no lugar errado, está ótimo. Deus tem coisa muito grande e maravilhosa pela frente. O mundo vai mal, o mundo está doente, mas o reino de Deus está vindo com muita glória. Sim. E Cristo está despertando um povo para Ele em todo o mundo, como nunca antes, como nunca antes. Eu vejo coisas maravilhosas acontecendo. Essa semana eu recebi que um app de programa de leitura da Bíblia atingiu agora 1 bilhão de acessos. De baixar. De mais em 2.500 línguas. Então, o evangelho está explodindo, né? Se este mundo usa mal a internet, o reino de Deus está explodindo. 1 bilhão de pessoas estão lendo a Bíblia todo dia. Nunca houve isso. Bilhões de pessoas. Eu não consigo dar matemática e ver quantos versículos bíblicos estão sendo acessados por dia em todo o planeta. Sim. Esse evangelho está explodindo. Então, ore para que Deus faça algo completamente novo e revolucionário. Os próximos anos serão anos maravilhosos, porque o ser humano já descobriu que sem Deus não funciona. Não tem jeito. Só que o mundo não quer religião, quer vida, paixão, quer uma teologia, um ensino, uma pregação que faça arder o coração. E para isso tem que caminhar com o ressuscitado, né? E aquela palavra que eu falei com você, intimidade com Deus. A esperança. Faz toda a diferença. Pastor Silas, o tempo vai voando, o tempo vai passando, né? E com certeza a gente vai retornar aqui para poder falar de vários temas, né? Como esse que nós comentamos agora há pouco, da intimidade com Deus, tudo mais. Quantos livros assim o senhor tem escrito hoje? O senhor sabe assim? Poxa, eu não consigo lembrar todos, não. Eu podia ter escrito mais, né? Porque eu gosto muito mais de fazer cursos, mas essa semana vivem me pedindo livros, né? Mas eu tenho muitos tão esgotados, né? Eu não ligo muito para esse negócio do livro produzido e tal. É uma área que eu não foquei nisso ainda. Acho que são livros que vão sendo escritos e talvez a próxima geração que vai pegar e dizer, vamos botar isso para funcionar. Sim. Mas eu gosto muito de um livro que eu escrevi sobre eu creio num Deus que sabe dançar. Eu creio num Deus da alegria. Não, que tema, né? Creio num Deus que sabe dançar. Foi editado por uma editora não evangélica e esgotou, mas tem na Amazon, consegue, porque eu acho que eles continuam produzindo, né? Produzindo. Demanda, né? Tem um assim mais psicológico que é 4 Passos para a Mudança Interior, mas recentemente saiu 2 livros, um chamado Progredir e Renovar Atitudes, e agora saiu No Caminho da Excelência, mas tem um também chamado Teopsicoterapia. Sim. E eu tenho uma introdução à teologia, eu tenho um livro também publicado em inglês, né, sobre teologia como sabedoria, Sim. que saiu na Inglaterra. São esses livros, mas dentro de mim está cheio de livro para nascer. Isso é muito legal. Eu perguntei porque com certeza as pessoas vão procurar por esses livros, né? Então, lá no site, eles têm alguma referência desses livros? Tem, se colocar na Amazon o meu nome, já aparece todos os livros que tem lá. Aparece todos lá, né? Aparece todos os livros. Então, gente, ó, vai lá na Amazon lá, digita lá Silas Dias Barbosa. Barbosa Dias. Barbosa Dias.
Vai aparecer todo o conteúdo, gente, é só material bom. Eu li 2 livros do senhor, foi até o Zé que me deu, né? Que é até um livro muito, muito bacana, que toda vez que vai visitante lá na igreja, a gente presenteia o visitante com o livro. E uma coisa eu falo para vocês, gente, compre os livros que vocês não vão se arrepender. É uma leitura muito simples, muito fácil. Nos dias de hoje isso é muito importante. Diante de tanta teologia complicada ou teologia que não fala de Deus, faz toda a diferença, né? Eu sou muito adepto dos livros, porque eu falo que não falando que o Google é ruim, não é isso. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta sensacional que antigamente a gente não tinha, né? Quando a gente queria saber de alguma coisa, a gente tinha que procurar um livro e ali você tinha que ler aquele livro até encontrar o que você queria. Mas em contrapartida, enquanto isso, você adquiria muito conhecimento, né, que tinha uma bibliografia base forte. Hoje em dia a internet tem muita coisa, mas às vezes você não faz a menor ideia quem escreveu, de onde que tirou, se aquilo tem fundamento ou não tem fundamento. Então, gente, busque pelos livros, compre os livros, que são materiais de excelente qualidade, com muita profundidade e com muita referência. E nos dias de hoje isso está ficando muito escasso, né? Yes. A Ele glória. Pastor Silas, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Creio que nós nos encontraremos mais vezes aqui nessa mesa, tá? Fico à disposição, viu? Tá? Com alegria. Foi um prazer enorme, de muito aprendizado, né? Se eu aqui aprendi muita coisa, entendi muita coisa, creio que todos vocês aí também vão poder aprender muita coisa também, e creio que foi edificante para a vida de vocês, como foi para a minha, tá? Esse espaço aqui é do senhor também, sempre muito bem-vindo, tá bom? Eu quero desejar a todos um tempo maravilhoso e um ano plenamente novo, né, que logo chega aí, e que a sua vida seja uma vida que seja uma expressão maravilhosa do Criador. E uma palavra que eu sempre digo, Rodrigo, você pode, em Cristo, ser a melhor versão que você pode ser como ser humano no planeta Terra. E fazer toda a diferença nesse planeta. E fazer diferença. Marque esse planeta porque você veio a ele com um propósito. Mas é ligado com o autor da vida que esse propósito será multiplicado. Isso aí. Parabéns, isso mesmo. Deus abençoe você no seu trabalho e, Amém. além do óbvio. Além do óbvio. Isso aí. Um grande abraço para vocês. Fique com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.